A história que vamos conhecer hoje é a da bela e charmosa Volkswagen Variante, uma perua luxuosa e espaçosa que marcou a indústria automotiva brasileira por trazer dois porta-malas e o curioso motor plano. Veja esse vídeo do início até o final, para descobrir detalhes como as suas evoluções estéticas, e por qual motivo a Variante teve a sua produção encerrada. Mas antes de contarmos a história dessa perua aqui no Brasil, precisamos primeiro ir para um leve resumo sobre o início da história da Volkswagen na Alemanha. A história da Volkswagen na Alemanha teve início em 1938 com a produção do seu primeiro veículo popular, este denominado como KDF-Wagen, um veículo que ficou bastante conhecido no Brasil pelo nome de Fusca. Com o passar dos anos e com o sucesso deste automóvel, a Volkswagen viu a oportunidade de ampliar seus negócios, e dessa vez, a grande ideia foi de produzir um veículo multiuso, que fosse ideal para executar várias funções como por exemplo para o transporte de pessoas, e que ao mesmo tempo também pudesse ser utilizado para o transporte de cargas, e com base nessas informações, em 1950, era apresentada a Combinations Fahrzeug, que significa veículo combinado ou multiuso, enquanto no Brasil, essa perua ficou bastante conhecida como Kombi. Em 1955, era a vez do lançamento do terceiro veículo da Volkswagen. Agora a marca alemã apresentava um belo coupé de visual esportivo, que recebeu o nome de Volkswagen Carmangia. Agora com planos de desenvolver uma nova linha de veículos mais luxuosos, ainda na década de 50, a Volkswagen deu início aos projetos para o desenvolvimento dessa nova linha de veículos de luxo. E depois de alguns anos e de vários protótipos produzidos, em 1961 era apresentado para o público a nova linha de veículos denominada Volkswagen 1500, também conhecida como Type 3 alemã, composta pelo modelo sedã de duas portas, pela perua Variante, e 4 anos depois, era a vez do Fastback TL. Um fato curioso e que talvez você não saiba, é que na mesma época de desenvolvimento dos veículos da família 1500, a Volkswagen também deu início a outro projeto, que visava desenvolver um futuro substituto para o Fusca e que inclusive, esse projeto recebeu a denominação EA97. Porém, a Volkswagen viu que esse novo veículo ocuparia um segmento muito próximo dos veículos da família 1500, e isso de uma certa maneira, acabaria resultando em uma concorrência interna entre esses dois veículos, e por causa dessa possível concorrência interna, a sua produção não acabou se realizando. Pois pronto, já que você pôde conhecer um pouco de como surgiu esse veículo na Alemanha, agora chegou a vez de você também conhecer a sua história por aqui. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Antes de iniciarmos a sua história por aqui, precisamos primeiro ir para um leve resumo sobre o início da história da Volkswagen no Brasil. No Brasil, a história da Volkswagen se inicia em 1953 com a inauguração de um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, iniciando a montagem da Kombi e do Fusca, ainda com componentes importados. 3 anos depois, a Volkswagen dá início à construção de um complexo industrial às margens da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo, se tornando assim, a primeira fábrica da marca fora da Alemanha. Agora com planos de nacionalizar a sua linha de veículos, em 1957 era a vez do primeiro Volkswagen de produção nacional, a Kombi, com cerca de 50% de nacionalização. Em 1959, a Volkswagen inaugura a sua fábrica em São Bernardo do Campo, e o Fusca passa a ser o segundo produto nacional da marca, atingindo 54% de nacionalização. Em 62, era a vez do lançamento do Volkswagen Carmangia, um elegante coupé de 2 portas e 2 lugares equipado com motor 1200. Agora com planos de desenvolver uma nova linha de veículos mais luxuosos, a Volkswagen do Brasil deu início aos projetos e estudos para o desenvolvimento desses novos veículos baseado na família Type 3 alemã. Porém, a filial brasileira viu que o protótipo do projeto EA97 que por lá na Alemanha tinha sido rejeitado, e iria se enquadrar perfeitamente em nosso mercado brasileiro. Sendo assim, o projeto alemão passou por algumas alterações estéticas e também mecânicas para se adequar ao gosto do público brasileiro. E depois de um certo tempo e de vários protótipos produzidos, em 21 de novembro de 1968 era apresentado para o público o novo Volkswagen 1600, se tornando assim o primeiro veículo da nova família Tipo 3 brasileira e também o primeiro veículo Volkswagen nacional a vir equipado com o inédito motor 1600. Este sedã de 3 volumes e de 4 portas se destacava por ter motor traseiro e porta-malas dianteiro. Além disso, também vale destacar os faróis dianteiros e as lanternas traseiras em formato retangular. Por dentro,
O Volkswagen 1600 trazia um bom acabamento e uma capacidade para levar até 4 pessoas com muito conforto. Já o motor Boxer 1600 refrigerado a ar desenvolvia a potência de 60 cavalos e 11,5 kg de torque, a 2.400 RPM. Depois do lançamento desse veículo, a Volkswagen deu início aos projetos e desenvolvimento da sua nova perua baseada no sedã 1600, e no ano seguinte a Volkswagen não perde tempo, e lança a nova Volkswagen Variante. Apresentada para o público em dezembro de 1969, assim surgia a nova Volkswagen Variante, uma perua luxuosa e espaçosa que se destacava por apresentar um visual clássico e charmoso, com destaque para a frente alta como era chamada na época, composta pelo capô longo e pelos dois faróis retangulares. E assim como todo veículo Volkswagen daquela época, o seu motor era montado na traseira, então no lugar da grade de refrigeração do motor, este carro recebia o suporte para a placa do veículo e um friso horizontal cromado. Enquanto as luzes de direção com desenho envolvente eram localizadas nos paralamas dianteiros, já os para-choques cromados eram acompanhados por duas garras com detalhes emborrachados. Na sua lateral, a Volkswagen Variante colecionava qualidades como a sua ótima área envidraçada e os curiosos quebra-ventos nos vidros traseiros, que ajudavam a melhorar ainda mais a ventilação do seu interior. Além disso, também vale destacar detalhes como as rodas Aro 15 com calotas cromadas, as entradas de ar para ventilação do motor localizadas nos paralamas traseiros, e vários detalhes cromados como seu retrovisor, as maçanetas das portas e o friso do vinco central marcando toda a sua lateral. Já na parte traseira, o visual era completado pela tampa do porta-malas com abertura até as lanternas, estas que eram retangulares e separadas pela placa do veículo. Logo mais abaixo, também vale destacar o para-choque que, assim como na dianteira, também era cromado e acompanhado por duas garras com detalhes emborrachados, enquanto o escapamento era protegido por um defletor localizado abaixo do para-choque traseiro. Agora em relação às bagagens, este veículo era equipado com dois porta-malas, sendo um na dianteira com capacidade de 267 litros, e que inclusive este também acomodava o estepe e o tanque de combustível. Enquanto o segundo porta-malas ficava localizado na traseira e em cima do compartimento do motor, e oferecia uma capacidade de 684 litros, mas caso fosse preciso levar mais cargas ou até mesmo objetos maiores, ainda tinha a opção de rebater o banco traseiro, ampliando a sua capacidade para 1.135 litros. E por falar em motor, a perua Variante era equipada com um inédito motor plano que era basicamente o mesmo do Fusca e do 1600 sedã, porém, a única diferença entre esses dois motores fica por conta da ventoinha e da caixa de ventilação que no Fusca e no 1600 sedã eram montados na parte de cima do motor, enquanto no motor plano, a caixa de ventilação foi transferida para a parte da frente do motor e a ventoinha de ventilação agora era fixada no virabrequim. Com isso, o espaço que era para ser utilizado pela caixa de ventilação do motor do Fusca e do 1600 sedã, na Variante agora podia ser utilizado para ampliar o espaço do porta-malas. Agora falando de números, a Volkswagen 1600 Variante vinha equipada com o motor 1600 refrigerado a ar, com 4 cilindros opostos horizontalmente que aliado aos dois carburadores Solex, desenvolvia a potência de 65 cavalos e 12 kg de torque, a 3.000 RPM. Mesmo pesando 950 kg e tendo uma relação peso-potência de 14,6 kg por cavalo, o seu desempenho até que era muito bom para a sua época, fazendo de 0 a 100 em 21 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 135 km por hora. Por dentro, este veículo colecionava qualidades como o ótimo acabamento e a capacidade para levar até 5 pessoas, muito bem acomodadas em seus bancos anatômicos revestidos em vinil, que podiam vir em preto ou marrom. Enquanto na parte da frente, o painel era marcado por vários detalhes bem interessantes, como um material macio ao toque localizado na parte de cima e um aplique plástico imitando madeira de jacarandá. Além disso, também vale destacar os botões circulares para os faróis e para os limpadores do para-brisa, o cinzeiro do tipo gaveta, o rádio, o porta-luvas com chaves e as duas saídas da ventilação forçada. Já o painel de instrumentos era formado por 3 marcadores circulares. O marcador do meio trazia o velocímetro e as luzes espias, o do lado esquerdo trazia o marcador de combustível, e o do lado direito vinha com um espaço dedicado para o relógio analógico que só era disponível apenas como opcional. Já o volante cálice de 2 raios trazia um arco meia-lua com buzina ao centro, e o câmbio
era um manual de 4 marchas com alavanca no assoalho. Com todas essas qualidades, a Volkswagen Variante começou a fazer bastante sucesso, e para manter a sua perua sempre em destaque em relação às suas concorrentes, em 1970, a Volkswagen resolveu alterar o visual da sua dianteira introduzindo um novo capô com vincos mais finos, e nova localização do emblema Volkswagen bem na frente do capô. Já os faróis retangulares deram lugar para os novos faróis circulares que eram envolvidos por molduras cromadas que agregavam 2 em cada lado. Para o ano de 72, o visual da Variante era mais uma vez atualizado com uma nova frente, mais bonita e mais moderna com destaque para o novo capô, mais longo e curvado e pelas novas molduras dos faróis. Já ao centro, recebia o novo emblema Volkswagen acompanhado por 2 frisos cromados. Além disso, também vale destacar a nova localização das luzes de direção, que saíam dos paralamas dianteiros, para serem embutidos no novo para-choque cromado com detalhes emborrachados, enquanto o restante do veículo permaneceu o mesmo sem alterações. Em 73, este veículo passa por mais melhorias em seu visual, como novas cores e a introdução de novas lanternas traseiras, agora maiores e que deixou o visual de sua traseira mais harmônico. Além disso, também vale destacar os novos vidros laterais traseiros que perderam os quebra-ventos. Já em seu lugar, foram adicionados novas saídas de ar na coluna C. Por dentro, a perua ganhou novos apoios de braço nas portas, mas perdeu o aplique plástico imitando madeira de jacarandá do painel. Este, inclusive, foi substituído por uma capa plástica na cor preta. Nesse mesmo ano, também surgia a versão mais simplificada da Variante, a Standard, esta que vinha sem frisos laterais e painel na cor do veículo. Já o ano de 74, também era marcado por mais novidades como novos revestimentos dos bancos em curvinho liso, novo volante de 2 raios, e as calotas cromadas davam lugar para as novas calotas copinho. Em 1975, a única novidade fica por conta do novo painel em preto fosco, que se destacava por apresentar um visual mais moderno, marcado pela grande alça de apoio localizada acima do porta-luvas, pelo novo sistema de ventilação forçada com saídas frontais ao centro e pelo novo painel de instrumentos. Mesmo com todas essas atualizações no seu visual, a Volkswagen viu que já estava na hora de substituir a sua antiga perua por outra mais nova e mais moderna, e com base nessas informações, em 1977, a Volkswagen Variante de primeira geração dava lugar para sua nova geração, esta agora denominada como Volkswagen Variante 2. A nova Volkswagen Variante de segunda geração chegava com um visual totalmente novo e moderno que seguia a tendência da época, marcado por linhas retas e pelo desenho de sua carroceria, que era bastante semelhante ao do Volkswagen Brasília. Na sua dianteira, a nova perua trazia detalhes como faróis duplos que eram envolvidos por molduras na cor grafite, e luzes de direção retangulares embutidas no para-choque, que inclusive este trazia detalhes como ponteiras plásticas e protetores de borracha ao centro. Na sua lateral, o principal destaque fica por conta dos frisos laterais, das entradas de ar para a refrigeração do motor e pelas rodas aro 14 com pneus radiais. Além disso, também vale destacar a sua grande área envidraçada, o que privilegiava em uma ótima visibilidade em todas as suas direções. Já na sua traseira, o visual era completado pela enorme tampa do porta-malas com abertura até as lanternas traseiras, estas que eram retangulares na posição horizontal e que eram separadas pela placa do veículo localizada entre elas, enquanto o escapamento era protegido por uma grade localizada abaixo do para-choque traseiro. E assim como na sua geração anterior, este veículo também era equipado com 2 porta-malas, sendo um na traseira com capacidade de 507 litros, mas caso fosse preciso levar mais carga, ainda tinha a opção de rebater o banco traseiro, ampliando a sua capacidade para 1.240 litros. Já o segundo porta-malas, agora totalmente redesenhado, oferecia uma capacidade de 160 litros, porém, a nova localização do estepe era um ponto negativo, pois caso algum pneu do carro furasse em uma determinada viagem com o porta-malas dianteiro lotado, era preciso retirar todas as bagagens para ter acesso ao estepe. Uma curiosidade que talvez você não saiba, era a nova localização do bocal de abastecimento do tanque de combustível, agora localizado na parte de cima do paralama direito. Em comparação com a variante de primeira geração, esta nova geração era maior, agora com o entre-eixos aumentado em 9,5 cm e cerca de 5 cm mais larga, o que resultava em um ótimo espaço interno para todos os seus ocupantes.
Por dentro, a nova perua da Volkswagen estava mais luxuosa e sofisticada, e trazia detalhes como revestimentos das portas e dos bancos em curvinho ou tecido com acabamento em preto ou monocromático, bancos dianteiros com encosto alto e traseiro mais largo, e opcionais como apoios de cabeça, rádio AM e FM, revestimento do porta-malas dianteiro em carpete e ar quente. Na parte da frente, o novo painel era marcado pelo belo visual que seguia a tendência da época, agora todo de plástico e com detalhes como rádio, cinzeiro e saídas da ventilação forçada ao centro. Já o seu quadro de instrumentos com formato retangular trazia informações como nível de combustível, velocímetro, luzes espias e opcionais como relógio analógico e o conta-giros. Enquanto o volante é de 2 raios e o câmbio manual de 4 marchas, era acompanhado por um pequeno console central. Além disso, também vale destacar o ótimo conforto de rodagem beneficiada pela sua nova suspensão, que era independente McPherson com molas helicoidais na dianteira, e independente com braço semi-arrastado acompanhado por barras de torção na traseira, o que proporcionava um rodar macio para todos os seus ocupantes. Enquanto seu motor ainda era praticamente o mesmo 1600 plano com 2 carburadores, a não ser pelo novo comando de válvulas que ampliava sua potência de 65 para 67 cavalos e 12 kg de torque a 3.200 RPM. Com essa potência aliado ao peso de 1.018 kg, a nova Volkswagen Variante acelerava de 0 a 100 em 19 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 138 km por hora. Em relação ao consumo de combustível, esta perua ficou ainda mais econômica, fazendo médias de 10 km por litro na cidade, e de até 13 km por litro na estrada. E você que já teve uma Variante 2, o consumo era esse mesmo? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Agora em relação à segurança, este veículo era equipado com cintos de segurança de 3 pontos para os ocupantes dos bancos dianteiros, além de freios a disco na dianteira e tambor na traseira, porém com duplo circuito em diagonal. Em 1979, este veículo ganha novidades como novo retrovisor externo de plástico interior com novas manivelas dos vidros, além de bancos mais anatômicos com novos revestimentos que poderiam vir em preto, marrom ou azul. Para o ano de 1980, a Volkswagen Variante 2 ganha novas cores, novo banco dianteiro com apoios de cabeça regulável e removível, novos revestimentos internos, porta-malas acarpetado e temporizador dos limpadores dianteiro e traseiro. No ano seguinte, já perto de seu fim, a única novidade fica por conta do novo volante de 2 raios herdado do recém-lançado Volkswagen Gol. E mesmo com todas essas qualidades, a nova Volkswagen Variante de segunda geração não obteve o mesmo sucesso de vendas da sua geração anterior, pois os tempos já eram outros. E o mercado automotivo brasileiro já mostrava sinais pela preferência por veículos equipados com motores dianteiros refrigerados a água, e por causa disso, a melhor solução para a Volkswagen foi encerrar a produção da Variante 2 em fevereiro de 1981. Em um resumo sobre o principal fator que acabou resultando no fim de produção da variante de segunda geração, foi o fato de que o mercado automotivo brasileiro já mostrava sinais pela preferência por novos veículos equipados com motores dianteiros refrigerados a água, enquanto a variante com seu ultrapassado motor refrigerado a ar já estava cada vez mais perdendo espaço para a concorrência que chegava com seus veículos com motores mais potentes e mais modernos refrigerados a água. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história dessa bela perua que fez bastante sucesso por trazer bastante conforto para as famílias brasileiras. E você, já teve uma Volkswagen Variante? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.